Fala aí galera que se liga no canal Aprendendo Matemática. Quem fala aqui é o professor Rafael Lima e vamos hoje para mais uma aula aqui do ensino fundamental. Antes de iniciar essa aula, você que é novo no canal, já peço aqui para você deixar a sua inscrição confirmada, o sininho ativado, porque só dessa maneira toda semana o YouTube vai notificar você que nós temos uma aula nova para que você aprenda aqui com a gente, beleza? E você que já é inscrito no canal, depois desse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, que isso é importante para que o canal cresça cada vez mais. Ok, galera? Galera, o que é porcentagem? Ou para muitos, percentagem, né? Na verdade, tanto faz você falar porcentagem ou percentagem, é a mesma situação. Mas o que é esse assunto? Porcentagem nada mais é do que uma maneira da matemática que a gente usa para calcular descontos, acréscimos de preços ou lucros, enfim, assim por diante. Mas a porcentagem nada mais é também do que uma fração em que o denominador dessa fração é sempre igual ao valor 100. E nós usamos, na verdade, uma simbologia para representar a porcentagem. A gente utiliza uma representação numérica para representar essa nossa fração que tem sempre o denominador igual a 100. Então, na verdade, a gente não consegue fazer cálculo com a representação de porcentagem. O que a gente tem ali é uma maneira, uma forma de mostrar que aquele símbolo, aquela simbologia é uma fração onde o denominador é igual a 100. Daí nós temos aqui, então, alguns exemplos para vocês de porcentagem para mostrar que realmente é uma fração. Temos aqui primeiro o 33%. Esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem que a gente utiliza hoje. O que seria esse 33% em matemática? Seria um 33 dividido por 100. O 12%, a mesma coisa, 12 dividido por 100. E o 6% seria o 6 dividido por 100. Só que acontece, galera, nem sempre foi utilizado esse símbolo que vocês conhecem como porcentagem. Na verdade, durante muitos e muitos anos, esse símbolo aqui não era dessa forma. Era outros símbolos que nós tínhamos para representar a mesma situação. Olha como que era o símbolo de porcentagem lá no século XV. Era muito engraçado. Era simplesmente uma letra P deitada, vamos dizer assim, e a palavra cento embaixo. Depois foi trocado esse símbolo lá no século XVII para uma coisinha muito mais estranha, correto? E só lá no século XVIII que nós começamos a utilizar o símbolo de porcentagem igual ao que a gente utiliza hoje nos nossos livros, nos nossos exercícios, nas nossas representações de porcentagem. Mas aí você pode estar pensando o seguinte, tá, mas se há esse símbolo, se essa representação de porcentagem eu não posso resolver nada com ela, é apenas uma representação, como que eu faço para calcular algo envolvendo porcentagem? Galera, para a gente conseguir resolver as porcentagens, a gente vai simplesmente ter três maneiras de representação dessas porcentagens. Eu posso utilizar essa porcentagem na forma de percentual, na forma de fração ou na forma de decimal. As três maneiras vão nos ajudar a resolver um cálculo envolvendo porcentagem. E aqui nós temos três exemplos. Temos aqui primeiro a parte percentual, que vocês já conhecem, que a gente já verificou no slide anterior. Temos a forma fracionária, que também já verificamos como é que funciona, que é eu sair dessa simbologia e transformar esse símbolo de porcentagem numa fração. E também nós temos como representar a porcentagem de uma forma decimal. O que é essa forma decimal? Nada mais é do que as respostas dessas frações aqui. Se eu resolver o cálculo dessa fração 10 dividido por 100, eu vou obter uma forma
decimal. Se eu resolver esse segundo exemplo, eu vou obter essa resposta como forma decimal. A mesma coisa acontece se eu resolver esse exemplo aqui, eu vou obter essa resposta em forma decimal. Mas aí vocês podem estar perguntando como que eu faço para calcular um exercício, um problema de porcentagem. Bom, para resolver um problema de porcentagem, nós vamos utilizar uma coisa que a gente já aprendeu aqui na aula, que aliás eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o assunto dessa aula, que é a multiplicação envolvendo frações. Então eu vou transformar essa minha porcentagem em uma fração com denominador igual a 100 e vou resolver esse tipo de cálculo envolvendo a multiplicação de frações. O nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte, ó, João vendeu 40% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos João vendeu? Então esse exemplo aqui é um exemplo muito típico que cai bastante em prova. E como que eu faço para resolver? Bom, primeiro, com essa representação aqui ó, de 40%, eu não consigo resolver nada. Eu preciso transformar essa representação numa fração ou então eu posso transformar também num valor decimal. Só que eu vou transformar isso aqui apenas em fração, que eu acho que fica muito mais simples de resolver. Transformando esse 40% em fração, eu obtenho a resposta 40 dividido por 100. Então eu tenho que 40 dividido por 100 é a representação de 40% dos meus 50 cavalos que eu tinha anteriormente. Então como é que eu faço para resolver? Eu resolvo em forma de multiplicação. Pego os meus 40 sobre 100, multiplico pelos 50, que se eu for transformar em fração, simplesmente fica 50 dividido para 1, né? Porque 50 dividido para 1 fica exatamente o valor 50, não altera o seu valor. E vocês devem lembrar que para resolver a multiplicação de duas frações, o que eu tenho que fazer? Multiplicar em linha reta. Eu tenho que pegar o 40 multiplicar pelo 50, pegar o 100 multiplicar por 1, obtendo a resposta essa que está aqui, ó, 2.000 dividido por 100. E 2.000 dividido por 100, a minha resposta é muito simples. Posso cortar esse zero, cortar esse zero, cortar o zero aqui de baixo e cortar o segundo zero aqui de baixo. Eu tenho como resposta, então, o valor 20. Logo, o João, né, vendeu 20 cavalos, que representa a porcentagem dos meus 40% que eu estava procurando. E é dessa forma, pessoal, que a gente consegue resolver, calcular uma situação envolvendo porcentagem. Temos aqui mais um outro exemplo que também envolve porcentagem, que é o seguinte: um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Então quer dizer que das 75 faltas, 8% delas ele fez gol, né? Ele conseguiu efetuar com sucesso aquelas faltas e fazer gols. Quantos gols de falta esse jogador fez? A mesma situação. Bom, primeiro que com esses 8% eu não consigo resolver nada. Vou transformar esses 8% em uma fração, em uma representação fracionária. Então, esse 8% fica representado em forma fracionária como 8 dividido para 100, né? Lembrando que como que eu sei disso? Para quem ainda está com um pouco de dúvida, o número de porcentagem ele é uma fração onde o denominador tem o seu valor igual a 100 e não muda nunca, né? Então, se o 8% ele representa em forma fracionária esse valor aqui, 8 dividido para 100, basta eu fazer esse valor vezes os 75, porque foi o valor total de faltas que esse jogador cobrou. Fazendo aqui novamente a multiplicação de duas frações,
eu obtenho a resposta que 8 vezes 75, a multiplicação é feita em linha reta, me dá 600 de resposta. 100 vezes 1, eu tenho como resposta o valor 100, né? Agora, obtendo a resposta de 600 dividido por 100, posso cortar esses dois zeros e posso cortar esses dois zeros, eu vou obter a resposta final, o número 6. Então, isso quer dizer que os 8% de falta que ele conseguiu transformar em gols, isso equivale em 6 gols de falta. E é dessa forma que eu consigo obter a minha resposta desse meu problema. Então, galera, a porcentagem ela é muito simples e muito tranquila de resolver. Basta que a gente resolva utilizando esses tipos de situações. E aí, a nossa aula de hoje, ela termina aqui, né? Ela foi uma aula um pouquinho curtinha, um pouquinho mais tranquila. Então, se você esqueceu, não fez ainda no começo da aula a sua inscrição, não colocou aí o sininho para notificar, faça isso agora, se inscreva, deixe o sininho ligado. Toda semana o YouTube vai notificar você que nós temos aula. Beleza, pessoal? E também faço convite aqui para vocês, na descrição do vídeo está as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Vai lá. Eu fico por aqui, até semana que vem. Valeu, galera. Tchau!